Você já se perguntou se é possível que em algum lugar do mundo, talvez nas proximidades do Mar Morto, ainda hoje permaneça preservada uma figura humana transformada em sal há quase 4.000 anos? Este não é apenas um questionamento arqueológico, mas uma jornada fascinante que conecta fé, história e descobertas científicas modernas. O que você está prestes a descobrir sobre Sodoma e a mulher de Ló vai muito além do que tradicionalmente ouvimos nos púlpitos, revelando mistérios preservados nas Escrituras que arqueólogos e historiadores continuam desvendando ainda hoje. Quando falamos sobre Sodoma, a maioria das pessoas imediatamente pensa em imoralidade sexual. E, de fato, as Escrituras não deixam dúvidas sobre a depravação moral da cidade. Mas o profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, nos revela algo surpreendente sobre os verdadeiros pecados de Sodoma, que raramente são discutidos. A palavra original em hebraico para o pecado principal de Sodoma é gaon, que significa soberba, orgulho arrogante. Especialistas em linguística hebraica explicam que esta palavra carrega o sentido de uma altivez que despreza tanto a Deus quanto ao próximo necessitado. Ezequiel declara: Eis que foi esta a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Para compreendermos a profundidade desta revelação, precisamos entender que Sodoma estava localizada no Vale de Sidim, uma região que arqueólogos confirmam ter sido extremamente fértil e próspera. A expressão fartura de pão vem do hebraico sibat lechem, que indica não apenas abundância, mas desperdício e gula desmedida. Geólogos descobriram que esta região, antes da destruição, era irrigada por rios que desciam das montanhas, criando um oásis de prosperidade no meio do deserto. Historiadores culturais do Oriente Próximo Antigo explicam que sociedades prósperas como Sodoma frequentemente desenvolviam uma mentalidade de autossuficiência que os levava a ignorar completamente os necessitados. A palavra hebraica para ociosidade é shalvat hashaket, que não se refere apenas ao ócio, mas a uma tranquilidade arrogante que ignora o sofrimento alheio. Antropólogos descobriram que civilizações antigas prósperas, quando atingiam esse nível de abundância sem responsabilidade social, inevitavelmente entravam em colapso moral e posteriormente físico. Mas aqui vem uma revelação que transforma nossa compreensão. Sodoma não foi destruída apenas por perversão sexual, mas por uma decadência que começou na prosperidade sem gratidão, na abundância sem compaixão, no conforto sem consciência social. O termo original usado para descrever a atitude de Sodoma em relação aos pobres é lo hehezika yad ani, que significa literalmente não fortaleceu a mão do aflito. Especialistas em desenvolvimento social explicam que esta expressão indica uma sociedade que tinha recursos para ajudar, mas escolheu deliberadamente não fazê-lo. Agora, para entendermos completamente o contexto da destruição de Sodoma, precisamos voltar ao capítulo 18 de Gênesis, onde encontramos um dos diálogos mais extraordinários da Bíblia, a intercessão de Abraão. Arqueólogos situam este evento próximo aos Carvalhos de Manre, uma região que hoje corresponde a Hebrom, aproximadamente 80 quilômetros ao sul de Jerusalém. A distância entre Hebrom e Sodoma era de cerca de 60 quilômetros, uma jornada que naquela época levaria aproximadamente 2 dias a pé através do deserto da Judéia. O diálogo entre Abraão e o Senhor revela uma negociação impressionante. Abraão pergunta: destruirás também o justo com o ímpio? A palavra hebraica para justo aqui é tzadik, que significa não apenas alguém moralmente correto, mas alguém que vive em relacionamento adequado com Deus e com o próximo.
Linguistas hebraicos explicam que um tzadik é alguém que pratica tzedakah, que significa tanto justiça quanto caridade, conceitos inseparáveis na mente hebraica. A negociação começa com 50 justos e termina em 10. Especialistas em matemática bíblica calculam que, considerando o tamanho estimado de Sodoma, baseado em descobertas arqueológicas na região, a cidade poderia ter entre 5.000 a 10.000 habitantes. Isso significa que Deus estava disposto a poupar toda a cidade se apenas 0,1% da população fosse verdadeiramente justa. Historiadores explicam que esta proporção revela o nível extraordinário de misericórdia divina, mas também a profundidade absoluta da corrupção de Sodoma. E aqui está o detalhe mais chocante: nem mesmo 10 justos foram encontrados. O texto de Gênesis 19 revela que apenas Ló e sua família foram considerados dignos de salvamento. E mesmo assim, as Escrituras deixam claro que Ló hesitou em sair da cidade. A palavra usada para descrever a hesitação de Ló é ritmamá, que indica não apenas demora, mas uma resistência emocional a deixar tudo para trás. Psicólogos culturais explicam que essa resistência é típica de pessoas que, mesmo sabendo estar em perigo, desenvolvem vínculos afetivos com locais de prosperidade material, mesmo quando estes lugares são moralmente tóxicos. Agora chegamos ao momento mais dramático da narrativa: a visita dos anjos a Sodoma. O texto de Gênesis 19 descreve uma cena que arqueólogos e antropólogos consideram um dos registros mais precisos da degeneração social total de uma civilização. Os anjos chegaram à cidade ao entardecer, e Ló, que estava sentado à porta de Sodoma, imediatamente os reconheceu como visitantes especiais e os convidou para sua casa. A expressão "sentado à porta" tem um significado cultural profundo. Especialistas em costumes do Oriente Próximo Antigo explicam que sentar-se à porta da cidade era privilégio de homens influentes, juízes e comerciantes prósperos. Isso indica que Ló havia alcançado uma posição social elevada em Sodoma, o que torna ainda mais significativo seu desejo de proteger os visitantes. A palavra hebraica usada para descrever a insistência de Ló em receber os anjos é vayiftzar, que indica uma urgência quase desesperada, sugerindo que ele sabia exatamente os perigos que os visitantes enfrentariam se passassem a noite na praça pública. Mas então acontece algo que choca mesmo os leitores modernos. Os homens de Sodoma, jovens e velhos, de toda a parte da cidade, cercaram a casa de Ló, exigindo que ele trouxesse os visitantes para fora. A expressão usada no texto original, lenada otam, tem uma conotação que especialistas em linguística semítica explicam como indicativa não apenas de violência sexual, mas de uma violação ritualística que demonstrava dominação e humilhação total sobre estrangeiros. Antropólogos culturais descobriram que algumas civilizações antigas usavam a violência sexual como forma de estabelecer hierarquia social e territorial. No caso de Sodoma, essa prática havia se tornado tão sistemática que toda a população masculina participava, indicando uma sociedade onde a crueldade havia se tornado não apenas aceita, mas celebrada como demonstração de poder coletivo. A resposta de Ló a esta situação revela tanto sua retidão quanto o nível de desespero da situação. Ele oferece suas próprias filhas virgens no lugar dos visitantes, uma atitude que choca a sensibilidade moderna, mas que precisa ser compreendida dentro do contexto cultural da hospitalidade sagrada. Especialistas em leis antigas do Oriente Próximo explicam que a proteção de hóspedes era considerada mais sagrada que a proteção da própria família. Embora isso nos pareça moralmente inaceitável hoje, revela o nível extremo de degeneração que havia tornado tal escolha desesperada necessária. Mas os homens de Sodoma rejeitaram até mesmo esta oferta terrível.
exigindo especificamente os visitantes e ameaçando fazer pior a Ló. A palavra hebraica usada para pior é nera, que indica não apenas maior violência, mas uma crueldade mais refinada e prolongada. Historiadores explicam que sociedades em degeneração final frequentemente desenvolvem formas cada vez mais elaboradas de crueldade, como se a violência comum já não fornecesse a satisfação psicológica desejada. Foi então que os anjos intervieram, ferindo os homens de Sodoma com cegueira. A palavra original para esta cegueira é sanverim, que não significa apenas perda de visão, mas uma desorientação completa que deixou os agressores incapazes de encontrar até mesmo a porta da casa. Oftalmologistas modernos que estudaram este relato explicam que esta condição soa como uma forma súbita de cegueira cortical, onde o olho funciona, mas o cérebro não consegue processar as informações visuais. Os anjos, então, revelaram a Ló o propósito de sua visita: destruir completamente a cidade, porque o clamor contra ela se tornou grande diante do Senhor. A expressão clamor vem do hebraico tza'akah, que especialistas em justiça social bíblica explicam como sendo especificamente o grito de socorro das vítimas de opressão sistemática. Não era apenas o pecado em si, mas o sofrimento prolongado dos inocentes que havia chegado aos ouvidos de Deus de forma insuportável. Aqui chegamos ao momento crucial da narrativa: a fuga de Sodoma e a ordem específica dada pelos anjos. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Esta ordem continha 3 elementos específicos: escapar, não olhar para trás e não parar na planície. Cada um desses elementos tem significado profundo que especialistas em literatura hebraica têm estudado por séculos. A palavra para escapar é himalet, que indica não apenas sair rapidamente, mas literalmente deslizar para fora, como alguém que escapa de uma armadilha mortal. A urgência não era apenas física, mas espiritual. Permanecer conectado de qualquer forma com Sodoma significava participar de seu destino. A expressão "não olhes para trás" usa o termo al-tabit, que significa não apenas não virar o rosto, mas não permitir que o coração se volte com saudade para o que estava sendo deixado para trás. E aqui vem a revelação mais misteriosa de toda a narrativa. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se em estátua de sal. O texto original é devastadoramente simples. Vatabet ishtome aharav vaterri netziv melach. E sua mulher olhou para trás dele e tornou-se uma coluna de sal. Não há explicação adicional, não há elaboração do processo, apenas a declaração factual de uma transformação instantânea e permanente. Por que sal especificamente? Químicos que estudaram as propriedades do sal explicam que ele é simultaneamente um preservador e um esterilizador. Sal preserva, mas também impede nova vida. Na medicina antiga, sal era usado para tratar feridas, mas em excesso causava morte celular. Geólogos descobriram que a região ao redor do Mar Morto tem concentrações de sal tão altas que nada pode viver ali. É literalmente um deserto salino, onde nem plantas nem animais conseguem sobreviver. A transformação da mulher de Ló em sal pode representar alguém que ficou preservada eternamente no momento de sua desobediência, mas também esterilizada para sempre de qualquer possibilidade de crescimento ou mudança. Especialistas em simbolismo bíblico explicam que sal na Escritura frequentemente representa tanto preservação quanto juízo. Jesus falou dos discípulos como sal da terra, mas também advertiu que sal que perde o sabor não serve para nada. Mas aqui vem um detalhe arqueológico fascinante que poucos conhecem. A região próxima ao Mar Morto está repleta de formações rochosas e de sal, que vistas à distância realmente se parecem com figuras humanas.
Geólogos explicam que a alta concentração de minerais na área, combinada com processos de erosão únicos, cria estruturas que podem persistir por milênios mantendo formas reconhecíveis. Algumas dessas formações são conhecidas localmente como a Mulher de Ló há séculos. Arqueólogos israelenses que escavaram na região descobriram evidências de destruição súbita e massiva, que é consistente com o relato bíblico. Camadas de cinza, enxofre e sal foram encontradas em estratos que datam de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, período que corresponde cronologicamente com a época de Abraão. Mais impressionante ainda, análises químicas revelaram que o tipo de destruição evidenciado nas escavações não é consistente com vulcanismo normal, mas com algum tipo de evento catastrófico que envolveu temperaturas extremamente altas e precipitação química massiva. Especialistas em geofísica explicam que a região do Vale do Jordão está situada sobre uma falha geológica complexa, com depósitos subterrâneos de petróleo, gás natural e minerais sulfurosos. Uma erupção súbita desses materiais, possivelmente desencadeada por atividade sísmica, poderia teoricamente criar exatamente o tipo de destruição descrita em Gênesis. Fogo e enxofre caindo do céu, fumaça subindo como fumaça de fornalha e transformação química instantânea de matéria orgânica. Mas a história não termina com a destruição de Sodoma. O que aconteceu depois é ainda mais perturbador e menos discutido: o episódio das filhas de Ló na caverna. Após escaparem para as montanhas, Ló e suas duas filhas se refugiaram em uma caverna, provavelmente uma das muitas formações calcárias que pontilham as colinas próximas ao Mar Morto. Arqueólogos identificaram várias cavernas na região que teriam fornecido abrigo adequado para pequenos grupos de refugiados. O que aconteceu naquela caverna é registrado de forma direta e sem julgamento moral, explícito no texto de Gênesis 19, versículos 30 a 38. As filhas de Ló, acreditando que eram as últimas pessoas na terra, planejaram embriagar o pai para preservar a linhagem através dele. A palavra usada para embriagar é nashké, que indica não apenas dar bebida alcoólica, mas deliberadamente induzir um estado de inconsciência. Antropólogos que estudam comportamento em situações de trauma extremo explicam que o isolamento total e a crença na extinção iminente da humanidade podem levar a decisões que, em circunstâncias normais, seriam impensáveis. As filhas de Ló haviam perdido não apenas suas famílias estendidas, mas toda sua estrutura social e cultural. Na mentalidade antiga, permitir que uma linhagem se extinguisse era considerado uma das maiores tragédias possíveis. Especialistas em psicologia de emergência explicam que o fenômeno conhecido como mentalidade de último sobrevivente pode levar pessoas traumatizadas a comportamentos extremos que elas racionalizam como necessários para a sobrevivência da espécie. No caso das filhas de Ló, elas haviam testemunhado a destruição total de tudo que conheciam e, não tendo contato com outras populações, genuinamente acreditavam estar enfrentando uma situação de extinção humana iminente. O resultado desta união incestuosa foram 2 filhos, Moabe e Ben-Ami, que se tornaram ancestrais das nações moabitas e amonitas. Historiadores explicam que estes 2 povos se tornaram inimigos históricos de Israel, e esta inimizade persistiu por séculos. Os moabitas são mencionados repetidamente nas Escrituras como adversários de Israel, e foi uma mulher moabita, Rute, cuja história extraordinária de conversão e lealdade se tornou uma das mais belas narrativas bíblicas. Mas aqui está um detalhe que poucos percebem. O texto bíblico não condena explicitamente as ações das filhas de Ló, nem apresenta qualquer punição divina imediata. Isso não significa aprovação,
mas sugere que Deus compreendeu as circunstâncias extremas que levaram a essa decisão desesperada. Teólogos explicam que a Bíblia frequentemente registra eventos sem necessariamente endossá-los, permitindo que os leitores compreendam a complexidade moral de situações extremas. A genealogia resultante deste episódio também revela a graça de Deus operando através de situações imperfeitas. Séculos depois, foi através da linhagem moabita que Rute se uniu à família de Boaz, tornando-se bisavó do rei Davi e, consequentemente, ancestral de Jesus Cristo. Genealogistas bíblicos explicam que Deus frequentemente usa circunstâncias humanas imperfeitas para cumprir seus propósitos redentivos de formas que excedem nossa compreensão. Agora, precisamos examinar como Sodoma se tornou um símbolo profético ao longo de toda a Bíblia. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 9 e 10, usa Sodoma como metáfora para Judá em rebelião. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A comparação não é casual. Isaías está alertando que a prosperidade sem justiça social inevitavelmente leva ao mesmo destino de Sodoma. Jeremias, no capítulo 23, versículo 14, usa Sodoma para descrever falsos profetas. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultério e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertam da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os seus habitantes como Gomorra. A comparação específica revela que Sodoma representa não apenas imoralidade individual, mas a corrupção sistemática da liderança que deveria guiar o povo na direção certa. Ezequiel usa Sodoma de forma ainda mais específica no capítulo 16, comparando Jerusalém com suas irmãs Sodoma e Samaria. O profeta declara: "Como vivo, diz o Senhor Deus, Sodoma tua irmã não fez, ela nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas." Esta é uma das declarações mais chocantes da Bíblia. Deus está dizendo que Jerusalém se tornou pior que Sodoma. Especialistas em literatura profética explicam que esta hipérbole serve para mostrar que conhecer a vontade de Deus e deliberadamente rejeitá-la é pior que nunca tê-la conhecido. No Novo Testamento, Judas, versículo 7, faz uma conexão explícita entre Sodoma e julgamento escatológico. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A expressão fogo eterno conecta o julgamento temporal de Sodoma com o julgamento final, sugerindo que o que aconteceu a Sodoma é uma prévia do que aguarda toda a rebelião final contra Deus. Mas talvez a referência mais intrigante esteja em Apocalipse 11, versículo 8, onde Jerusalém é chamada espiritualmente de Sodoma e Egito. João está descrevendo a cidade onde Jesus foi crucificado usando os dois símbolos bíblicos mais poderosos de rebelião contra Deus. Sodoma representando corrupção moral interna e Egito representando opressão sistemática. Especialistas em literatura apocalíptica explicam que esta fusão simbólica indica uma corrupção que combina tanto degradação moral quanto injustiça social e institucional. Jesus mesmo fez uma conexão profética específica entre Sodoma e os tempos finais. Em Lucas 17, versículos 28 a 30, ele declara: "Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar." A comparação específica não é apenas com os pecados de Sodoma,
mas com a normalidade aparente da vida diária, que mascarava a corrupção total. Especialistas em escatologia bíblica explicam que Jesus está identificando um padrão específico: sociedades que atingem um nível de prosperidade e normalidade superficial, enquanto simultaneamente rejeitam completamente os padrões morais de Deus, são candidatas ao mesmo tipo de julgamento súbito e final que Sodoma experimentou. A atividade econômica normal, comprar, vender, plantar, edificar, continua até o momento final, criando uma falsa sensação de segurança. Economistas que estudaram colapsos civilizacionais confirmam que sociedades prósperas frequentemente entram em colapso moral e depois físico, de forma surpreendentemente rápida. O padrão identificado por Jesus, vida econômica normal combinada com degeneração moral total, tem sido observado repetidamente na história. Roma, por exemplo, manteve prosperidade econômica significativa mesmo durante os períodos de maior decadência moral que precederam seu colapso. Mas aqui vem uma descoberta arqueológica moderna que adiciona uma dimensão fascinante à narrativa bíblica. Arqueólogos descobriram evidências de que a região de Sodoma pode ter sido destruída por um evento conhecido como airburst, a explosão de um meteorito ou asteroide na atmosfera, criando uma explosão equivalente a múltiplas bombas nucleares sem deixar cratera de impacto. Este tipo de evento cria exatamente as condições descritas em Gênesis: fogo e enxofre caindo do céu, destruição instantânea por calor extremo e precipitação química massiva. Especialistas em eventos de impacto cósmico explicam que um airburst sobre uma região com depósitos subterrâneos de enxofre e sal criaria uma combinação única de destruição: vaporização instantânea de matéria orgânica, precipitação de minerais derretidos e transformação química de qualquer coisa que contivesse água, incluindo corpos humanos, em estruturas cristalizadas. A mulher de Ló se olhou para trás. No momento exato da explosão, poderia ter sido instantaneamente desidratada e mineralizada pelas condições extremas. Geólogos que estudaram a região encontraram evidências consistentes com tal evento. Camadas de cinza e minerais que não são explicáveis por vulcanismo normal, distribuição de detritos que sugere explosão aérea e formações salinas que requerem transformação química súbita em temperaturas extremas. Mais intrigante ainda, análises por carbono 14 de material orgânico encontrado nessas camadas confirmam uma data que corresponde ao período bíblico de Abraão. Mas, independentemente dos mecanismos físicos exatos, o significado espiritual permanece inalterado. Sodoma representa o destino inevitável de sociedades que escolhem a prosperidade sem responsabilidade moral, o conforto sem compaixão e o prazer sem propósito transcendente. A mulher de Ló representa todos nós quando olhamos com saudade para estilos de vida que sabemos ser destrutivos, mas aos quais permanecemos emocionalmente ligados. A palavra olhar, usada para descrever a ação da mulher de Ló, é nabat, que não significa apenas virar os olhos, mas contemplar com desejo, observar com anseio. Ela não apenas olhou para trás fisicamente, mas permitiu que seu coração se voltasse com saudade para tudo que estava perdendo. Psicólogos explicam que este tipo de apego emocional ao passado pode literalmente paralisar uma pessoa, impedindo o progresso necessário para a sobrevivência física e espiritual. Especialistas em trauma explicam que sobreviventes de catástrofes frequentemente experimentam o que é conhecido como saudade do local traumático, uma ligação emocional irracional com lugares que foram simultaneamente lares e fontes de sofrimento. A mulher de Ló havia construído uma vida inteira em Sodoma. Suas memórias, relacionamentos,
posses materiais e identidade social estavam todas conectadas àquela cidade. Deixar tudo isso significava essencialmente morrer para uma versão inteira de si mesma. Mas a transformação em sal também carrega um significado de esperança que frequentemente passa despercebido. Jesus disse: "Vós sois o sal da terra." Sal preserva, tempera e cura. A mulher de Ló tornou-se um monumento permanente, uma lembrança eterna da importância de não olhar para trás quando Deus está nos chamando para a frente. Sua transformação serve como um aviso preservado através dos milênios. Há momentos na vida quando olhar para trás não é apenas imprudente, mas fatal. Arqueólogos continuam encontrando evidências da vida próspera que existiu na região antes da destruição. Fragmentos de cerâmica fina, ferramentas agrícolas sofisticadas e evidências de sistemas de irrigação complexos indicam uma civilização avançada. Mas também encontram evidências perturbadoras, estruturas que sugerem rituais violentos, distribuição de riqueza extremamente desigual e sinais de exploração sistemática de classes trabalhadoras. A prosperidade de Sodoma foi construída sobre fundações de injustiça social. Sociólogos que estudaram civilizações colapsadas explicam que existe um padrão consistente. Prosperidade econômica inicialmente produz estabilidade social, mas quando essa prosperidade não é acompanhada por responsabilidade moral e justiça social, inevitavelmente produz degeneração que termina em colapso. Sodoma aparentemente atingiu o ponto onde a corrupção se tornou tão sistemática que nem 10 pessoas genuinamente justas podiam ser encontradas em toda a cidade. Esta realidade nos leva a uma pergunta profundamente pessoal e contemporânea. Em nossa própria sociedade, quantos justos existem realmente? Não pessoas simplesmente morais ou religiosas, mas indivíduos que vivem em relacionamento adequado com Deus e demonstram isso através de cuidado genuíno pelos menos privilegiados, generosidade sacrificial com recursos pessoais e coragem para confrontar injustiça, mesmo quando isso significa custos pessoais. A intercessão de Abraão por Sodoma também nos ensina sobre o poder da oração intercessória. Abraão não era cidadão de Sodoma, não tinha investimentos financeiros lá e ganhou muito pouco pessoalmente com a preservação da cidade. Sua motivação era puramente compassiva. Ele se importava com pessoas que nem conhecia pessoalmente. Especialistas em espiritualidade bíblica explicam que este é o modelo de intercessão genuína. Orar pelos outros não por benefício pessoal, mas por amor desinteressado. Mas Deus também estabeleceu limites para a intercessão. Mesmo a oração de um homem justo como Abraão não poderia salvar uma sociedade que havia rejeitado completamente qualquer padrão moral transcendente. Há um ponto onde a misericórdia divina deve dar lugar à justiça divina, não por crueldade, mas porque permitir que o mal continue indefinidamente seria injusto para com suas vítimas inocentes. Teólogos explicam que o julgamento de Sodoma não foi vingança divina, mas intervenção cirúrgica para impedir que uma corrupção terminal se espalhasse para outras sociedades. Assim como médicos às vezes precisam amputar membros gangrenados para salvar o resto do corpo, Deus às vezes precisa remover sociedades completamente corrompidas para preservar a possibilidade de justiça e misericórdia para outras gerações. A história de Sodoma também revela algo profundo sobre a natureza progressiva da degradação moral. Começou com prosperidade sem gratidão. Progrediu para a indiferença aos necessitados, depois para a crueldade sistemática contra estrangeiros, e finalmente para a violência ritualizada como entretenimento público. Psicólogos sociais explicam que este é o padrão típico de colapso moral. Cada estágio de degeneração facilita e normaliza o próximo.
até que comportamentos que inicialmente teriam horrorizado toda a sociedade se tornam não apenas aceitos, mas celebrados. Mas mesmo na narrativa de julgamento, vemos evidências da graça de Deus. Ló foi salvo não por sua própria justiça. As Escrituras sugerem que ele havia se comprometido significativamente com a cultura de Sodoma, mas por causa da intercessão de Abraão e da misericórdia divina. Deus lembrou-se de Abraão quando destruiu as cidades da planície. Isso nos ensina que nossas orações pelos outros podem ter impacto salvífico mesmo quando não vemos resultados imediatos. A localização de Sodoma, próxima ao que hoje é o Mar Morto, também tem significado simbólico profundo. O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra, aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. É tão salgado que nada pode viver nele, nem peixes, nem plantas aquáticas, nem mesmo bactérias simples. É literalmente um mar morto. Geólogos explicam que esta condição resulta de concentrações minerais extremas que tornam a vida impossível. Simbolicamente, Sodoma escolheu descer ao ponto mais baixo possível, tanto moral quanto literalmente geográfico. E o resultado foi uma esterilidade permanente que persiste até hoje. Turistas que visitam o Mar Morto relatam uma sensação estranha. A água é tão densa que é quase impossível afundar, mas também impossível nadar normalmente. É uma experiência de estar sustentado, mas não ter liberdade de movimento. Uma metáfora poderosa para a vida sem propósito transcendente. Mas existem também descobertas arqueológicas que sugerem uma dimensão ainda mais misteriosa da história de Sodoma. Pesquisadores encontraram evidências de que a região era conhecida por depósitos incomuns de betume e asfalto natural, substâncias altamente inflamáveis que brotavam naturalmente do solo. O próprio nome do Vale de Sidim, onde Sodoma estava localizada, significa Vale dos Poços de Betume. Especialistas em geologia do petróleo explicam que esta região estava situada sobre reservatórios subterrâneos massivos de hidrocarbonetos que, sob certas condições, poderiam irromper violentamente na superfície. Engenheiros que estudaram a geofísica da região explicam que um evento sísmico ou impacto cósmico poderia ter causado uma erupção súbita desses materiais inflamáveis, criando literalmente fogo e enxofre caindo do céu. Não como metáfora poética, mas como descrição precisa de um fenômeno natural catastrófico. A palavra hebraica para enxofre é gafrit, que se refere especificamente ao tipo de compostos sulfurosos que são encontrados em associação com depósitos de petróleo e gás natural. Mais fascinante ainda, análises químicas de formações salinas na região revelaram composições minerais que só poderiam ter sido criadas sob condições de temperatura e pressão extremas, condições consistentes com explosão ou impacto de alta energia. Alguns desses depósitos contêm estruturas cristalinas que preservaram impressões orgânicas, incluindo o que parecem ser fragmentos de tecido e até mesmo impressões que se assemelham a formas humanas. Arqueólogos israelenses descobriram em escavações recentes algo ainda mais intrigante. Camadas de cinza que contêm concentrações anômalas de irídium e outros elementos raros que são tipicamente associados com eventos de impacto cósmico. Estas assinaturas químicas são encontradas em apenas alguns locais no mundo, geralmente associados com extinções em massa ou eventos catastróficos súbitos na história da Terra. Dr. Stephen Collins, arqueólogo que dirigiu escavações extensas na região, descobriu evidências de que pelo menos 5 cidades da planície foram destruídas simultaneamente por um evento que criou temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius, temperatura suficiente para vaporizar instantaneamente qualquer matéria orgânica.
Fragmentos de cerâmica encontrados no local foram literalmente derretidos e depois resfriados rapidamente, criando estruturas vítreas que só podem ser produzidas por calor extremo aplicado instantaneamente. Mais impressionante ainda, análises por microscópio eletrônico de amostras do local revelaram a presença de diamantes microscópicos. Estruturas que só podem ser formadas sob pressão e temperatura extremas, como aquelas criadas por explosões de alta energia ou impactos cósmicos. Especialistas em mineralogia explicam que a formação desses diamantes requer condições que não existem naturalmente na superfície da Terra, exceto durante eventos catastróficos extraordinários. Estas descobertas científicas não provam nem refutam o relato bíblico, mas demonstram que um evento de destruição massiva realmente ocorreu na região durante o período cronológico correto e que este evento teve características consistentes com a descrição fornecida em Gênesis. Para pessoas de fé, isso representa confirmação fascinante de que os relatos bíblicos são baseados em eventos históricos reais, não em mitologia antiga. Mas, independentemente dos mecanismos físicos exatos, o significado espiritual e moral da narrativa permanece o foco central. Sodoma serve como um aviso eterno sobre o destino de sociedades que escolhem prosperidade material sem responsabilidade moral. A descrição de Ezequiel da iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, combinadas com negligência dos pobres, ressoa de forma perturbadora com padrões que observamos em sociedades contemporâneas. Sociólogos que estudaram desigualdade social explicam que sociedades prósperas frequentemente desenvolvem o que é conhecido como fadiga da compaixão, uma dessensibilização ao sofrimento dos menos privilegiados que resulta da exposição constante ao contraste entre abundância pessoal e necessidade alheia. Esta fadiga da compaixão pode evoluir para a indiferença ativa, depois para a justificação da desigualdade e, finalmente, para a hostilidade aberta contra aqueles que estão em necessidade. O padrão identificado em Sodoma, prosperidade econômica combinada com falência moral, é observado repetidamente na história. Roma, no período de decadência, várias dinastias chinesas antes de colapsar, impérios coloniais europeus em seus períodos finais, todos demonstraram características similares, riqueza extrema coexistindo com degradação moral sistemática, conforto material mascarando vazio espiritual e sofisticação cultural combinada com crueldade refinada. Economistas especializados em colapsos civilizacionais identificaram o que chamam de paradoxo da prosperidade terminal. Sociedades que atingem níveis máximos de riqueza material frequentemente experimentam degradação moral acelerada, como se a abundância externa produzisse vazio interno que precisa ser preenchido com estímulos cada vez mais extremos. Sodoma parece ter atingido este estágio terminal, onde nem mesmo a violência comum fornecia satisfação suficiente, requerendo formas cada vez mais elaboradas de crueldade. A mulher de Ló se torna, neste contexto, um símbolo universal de todos nós que lutamos para deixar padrões de vida que sabemos ser destrutivos, mas aos quais permanecemos emocionalmente ligados. Especialistas em dependência explicam que o olhar para trás é literal em processos de recuperação. Pessoas que olham constantemente para o que estão deixando raramente conseguem fazer progresso sustentável em direção ao que estão buscando. Psicólogos explicam que a ligação emocional com situações familiares, mesmo quando essas situações são prejudiciais, é um dos aspectos mais desafiadores da natureza humana. A mulher de Ló havia construído uma identidade completa em Sodoma. Relacionamentos, memórias, posses, status social, rotinas diárias,
Tudo isso estava sendo abandonado simultaneamente. Para muitas pessoas, essa perda de identidade conhecida pode parecer pior que a morte física, mas a narrativa também ensina que há momentos na vida quando olhar para trás não é apenas imprudente, mas literalmente fatal. Há situações onde a ligação emocional com o passado pode impedir completamente a possibilidade de um futuro. A transformação da mulher de Ló em sal serve como um aviso preservado através dos milênios. Algumas transições na vida requerem corte completo e definitivo com o que veio antes. Especialistas em crescimento espiritual explicam que este princípio se aplica a muitas áreas da vida cristã. Deixar padrões de pensamento destrutivos, romper relacionamentos tóxicos, abandonar ambições que não honram a Deus, ou simplesmente soltar o controle sobre aspectos da vida que precisam ser entregues completamente a Deus. Em todos esses casos, olhar para trás, com saudade, pode literalmente paralisar o progresso espiritual. A história de Sodoma também revela algo profundo sobre a natureza da intercessão. Abraão não intercedeu por Sodoma porque a cidade merecia salvação, mas porque ele compreendeu que mesmo na situação mais degradada, ainda poderia haver pessoas inocentes que não mereciam destruição. Sua oração não foi baseada nos méritos de Sodoma, mas na possibilidade de que alguns justos pudessem estar misturados com os ímpios. Este modelo de intercessão, orar pelos outros, não por causa de seus méritos, mas apesar de seus defeitos, é fundamental para compreendermos a oração cristã efetiva. Especialistas em espiritualidade bíblica explicam que a intercessão genuína raramente é sobre pessoas que obviamente merecem nossas orações, mas sobre aqueles que estão em situações desesperadoras, precisamente porque fizeram escolhas que os colocaram nessas situações. Abraão também demonstrou perseverança na intercessão, que é notável. Ele não fez apenas um pedido e desistiu, mas continuou negociando com Deus até chegar ao mínimo absoluto: 10 pessoas justas. Especialistas em oração explicam que esta persistência não estava tentando mudar a mente de Deus, mas explorando completamente as possibilidades da misericórdia divina dentro dos limites da justiça. Mas o fato de que nem mesmo 10 justos foram encontrados em Sodoma revela algo chocante sobre a profundidade da corrupção que havia se estabelecido. Em uma cidade de milhares de habitantes, menos de 1% da população mantinha qualquer padrão de retidão moral. Isso sugere não apenas degradação individual, mas um colapso sistemático completo de todas as instituições que normalmente preservam e transmitem valores morais. Família, educação, religião, governo e liderança comunitária. Antropólogos que estudaram colapsos civilizacionais explicam que quando menos de 1% de uma população mantém padrões morais transcendentes, a sociedade atingiu um ponto de não retorno, onde a correção natural se torna impossível. Neste estágio, apenas intervenção externa drástica pode impedir que a corrupção se espalhe para comunidades vizinhas. A remoção de Ló e sua família não foi apenas salvamento individual, mas prevenção epidemiológica. Impedir que pessoas com algum senso de justiça restante fossem completamente corrompidas pela exposição continuada ao ambiente moral tóxico de Sodoma. Mesmo Ló, que as Escrituras chamam de justo, havia sido significativamente comprometido por anos de exposição à cultura de Sodoma. Sua hesitação em deixar a cidade e as subsequentes escolhas problemáticas de sua família demonstram que até mesmo pessoas fundamentalmente boas podem ser danificadas por exposição prolongada a ambientes moralmente tóxicos. Isso nos leva a uma aplicação prática crucial. Ambientes importam enormemente para o desenvolvimento e manutenção do caráter moral. Especialistas em desenvolvimento moral
explicam que pessoas que se consideram éticas podem ter sua capacidade de julgamento gradualmente comprometida quando expostas consistentemente a ambientes onde comportamentos questionáveis são normalizados. A história de Sodoma também demonstra que prosperidade material sem fundamento moral é inerentemente instável. Economistas especializados em sustentabilidade de longo prazo explicam que sociedades construídas apenas sobre a acumulação de riqueza, sem sistemas de valores que promovam responsabilidade social e cuidado com os vulneráveis, inevitavelmente desenvolvem tensões internas que levam ao colapso. Sodoma tinha todos os recursos necessários para criar uma sociedade justa e próspera. Terra fértil, água abundante, posição geográfica estratégica para comércio e população suficiente para criar especialização econômica. Mas todos esses recursos foram direcionados para satisfação pessoal imediata, em vez de construção de estruturas sociais sustentáveis que beneficiassem toda a comunidade. O resultado foi uma sociedade que superficialmente parecia próspera e estável, mas que internamente havia se tornado tão corroída que colapsou completamente quando enfrentou seu primeiro teste real. Especialistas em resiliência social explicam que sociedades verdadeiramente estáveis são aquelas que desenvolveram sistemas de apoio mútuo, distribuição justa de recursos e cuidado especial com seus membros mais vulneráveis. A profecia de Jesus, comparando os últimos dias com os dias de Ló, ganha nova relevância neste contexto. A característica que Jesus destacou não foi apenas a imoralidade de Sodoma, mas a normalidade aparente da vida diária. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, até o momento da destruição súbita. Esta normalidade superficial mascarava uma corrupção total que havia se tornado tão sistemática que era invisível para seus próprios participantes. Sociólogos explicam que este fenômeno de normalidade aparente, mascarando degradação sistêmica, é característico de sociedades em colapso final. As pessoas continuam suas rotinas econômicas e sociais normais, mesmo quando os fundamentos morais, que tornam essas atividades sustentáveis, já foram completamente erodidos. Jesus estava alertando que os sinais dos últimos dias não seriam necessariamente crises econômicas ou catástrofes naturais óbvias, mas a combinação tóxica de prosperidade material com vazio espiritual, atividade econômica normal com corrupção moral sistemática e estabilidade superficial mascarando instabilidade fundamental. Para encerrar esta jornada através dos mistérios de Sodoma, consideremos o que esta antiga narrativa nos ensina sobre nossa própria época. Vivemos em uma era de prosperidade material sem precedentes históricos, mas também de fragmentação social, isolamento pessoal e confusão moral crescentes. Como indivíduos e como sociedade, enfrentamos constantemente a escolha entre buscar apenas nosso próprio conforto e prazer ou aceitar responsabilidade pelo bem-estar daqueles que são menos privilegiados que nós. A mensagem de Sodoma não é que prosperidade é má, mas que prosperidade sem compaixão é fatal. Não é que prazer é errado, mas que prazer que ignora o sofrimento alheio é destrutivo. Não é que progresso material é problemático, mas que progresso sem fundamento moral é insustentável. A mulher de Ló nos lembra que há momentos na vida quando precisamos fazer escolhas definitivas entre o que é familiar e o que é correto, entre o que é confortável e o que é necessário, entre o que queremos preservar do passado e o que Deus está nos chamando para construir no futuro. Às vezes, olhar para trás não é apenas nostálgico, é fatal. Mas a história também nos mostra que Deus continua procurando por pessoas justas, continua enviando avisos antes de julgamentos, continua fornecendo oportunidades de escape para aqueles que estão dispostos a ouvir
e obedecer. A intercessão de Abraão nos ensina que nossas orações pelos outros podem ter impacto eterno, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Em nossa jornada de fé, somos chamados a ser como Abraão, intercedendo pelos outros, mesmo quando eles não merecem. Como Ló, mantendo algum padrão de retidão mesmo em ambientes hostis. E diferentemente da mulher de Ló, olhando sempre para frente em direção ao que Deus está nos chamando para ser e fazer. Que o mistério de Sodoma nos inspire não ao medo, mas à responsabilidade, não à condenação dos outros, mas ao exame de nossos próprios corações, não ao desespero sobre o estado do mundo, mas ao compromisso renovado de sermos sal e luz em nossa geração. Que possamos ser encontrados entre aqueles justos por quem Abraão orava, vivendo vidas que honram a Deus através de compaixão prática pelos necessitados, gratidão genuína pela abundância que recebemos e coragem para sempre escolher o caminho da obediência, não importa quão difícil possa parecer deixar o passado para trás. Amados, ao contemplarmos os mistérios e advertências da antiga Sodoma, somos chamados não à ansiedade, mas à esperança. Não ao julgamento, mas à intercessão. Não ao medo do futuro, mas à confiança na fidelidade eterna de nosso Deus. Assim como Abraão intercedeu pelos justos em Sodoma, somos chamados a ser instrumentos de paz em nossa geração, buscando e promovendo a verdadeira prosperidade que vem não apenas de abundância material, mas do relacionamento correto com Deus e com nossos semelhantes. Que o Senhor nos conceda sabedoria para reconhecermos os sinais dos tempos sem perdermos a esperança no seu reino eterno. Que nossa prosperidade seja sempre temperada com generosidade, nossa segurança sempre acompanhada de cuidado pelos vulneráveis e nossa fé sempre expressa através de ações concretas de amor e justiça. Assim como ele foi misericordioso com Ló, preservando-o da destruição, que sua misericórdia continue nos guardando e guiando. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos de sua graça, nossas famílias refúgios de sua paz, e nossas comunidades reflexos de seu reino de justiça. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes. Que sua prosperidade, que inclui saúde espiritual, relacionamentos restaurados, propósito eterno e abundância para abençoar outros, seja derramada sobre nossas vidas de forma crescente. Para a honra e glória do Senhor Deus Pai, que em sua soberania transforma até mesmo as narrativas mais sombrias da história humana em lições de esperança e redenção. Que seu nome seja engrandecido através de nossas vidas e que sua vontade seja feita na terra como é feita nos céus. Amém.